Vamos falar agora sobre processo. É um tema bem amplo, tem muita coisa para falar de processo. Se vocês abrirem o CPPM, vocês vão ver a quantidade de matérias, é um assunto muito rico, mas eu vou procurarei falar de uma forma bem didática e de uma forma mais sintética sobre o processo, explicando um pouquinho as diferenças e principalmente na nossa aula no Zoom aprofundarei melhor esse tema, tá? Mas o nosso Código de Processo Penal Militar, ele prevê ritos a serem obedecidos no caso de um processo. E muitas pessoas perguntam, bom, agora com a ampliação que nós já falamos, trazida a efeito pela Lei 13.491, com a ampliação de crime militar, do conceito de crime militar, alguns crimes previstos em leis extravagantes prevêem um rito específico. Então, a gente deve aplicar o Código de Processo Penal Militar ou esse rito previsto na legislação extravagante? Esse ainda é um assunto muito delicado, ainda está sendo muito discutido, mas eu posso dizer que grande parte da doutrina, a posição majoritária da doutrina, entende que deve ser aplicado o rito previsto no Código de Processo Penal Militar. Até porque é uma questão de não ferir a índole de processo penal militar. A doutrina que diz, por exemplo, o Dr. Cláudio Amin, que o rito previsto no Código de Processo Penal Militar, ele é um rito mais abrangente e que é um rito mais garantista no quesito de observar o devido processo legal. É um rito que prevê uma série de atos demarcados e que obedece o devido processo legal. Então é bem interessante a gente pensar nisso, porque quando formos pensar como é que se operacionaliza um processo, como ocorre um processo, quais são os atos processuais que devem ocorrer, e aí nós temos que pensar no procedimento. O nosso Código de Processo Penal Militar, ele fala processo ordinário e processo especial, mas na verdade nós devemos pensar como um procedimento, ou seja, o meio pelo qual esse processo se instrumentaliza. São esses atos processuais, o rito que será o adequado. E no processo penal militar, a gente tem que pensar sempre que há o procedimento ordinário e o procedimento especial. O procedimento ordinário, ele prevê uma série de atos concatenados e é um pouco mais demorado do que o processo especial, o procedimento especial. Que o procedimento especial é só para os crimes de deserção e insubmissão, que são crimes propriamente militares, ou seja, somente previstos no Código Penal Militar e que somente podem ser praticados por militares, né, no caso da deserção e no caso da insubmissão. São praticados por civil, mas é um crime propriamente militar, que afronta contra o serviço e o dever militar, que são bens jurídicos muito caros ao direito penal militar. Então, nesse caso específico, são crimes específicos contra o serviço e o dever militar, que são de extrema relevância para o direito penal militar. E aí, para esses dois crimes, há a previsão de um procedimento especial, o procedimento ele é um procedimento mais sumário, é um procedimento mais célere, porque já tem até uma prova documental, que é o termo de deserção e o termo de insubmissão, que vão subsidiar o oferecimento dessa denúncia, tá? Então, no momento oportuno, nós trataremos sobre as especificidades de ambos os procedimentos. Mas o que eu queria falar para vocês de uma forma mais geral. Uma vez que haja um inquérito policial militar ou que haja um auto de prisão em flagrante ou alguma peça de informação que dê subsídio para que o Ministério Público possa oferecer uma denúncia. E uma vez que o juiz receba essa denúncia, ou seja, ele entenda que há elementos mínimos de autoria e materialidade, ele recebe essa denúncia, dá-se início à ação penal e aquela pessoa que em tese praticou aquele crime, ela é citada. E aí há a triangulação da situação daquele militar, daquele civil, enfim, daquela pessoa que praticou aquele crime, a triangulação da relação processual. A partir desse momento, com o recebimento da denúncia, iniciam-se os atos processuais, tá? Então, o processo ordinário, como é que ele se inicia? Ele se inicia com o recebimento da denúncia pelo juiz. Depois tem o prazo para instrução criminal, que nós veremos, que é 50 dias se o acusado estiver preso ou 90 dias se ele estiver solto. É importante a gente destacar que, com relação aos prazos, tem que haver uma flexibilidade nessa questão da duração da instrução criminal, porque há uma série de fatores que podem modificar essa questão do prazo. Logicamente que deve ser analisado cada caso concreto, é importantíssimo que seja analisado cada caso concreto, para a questão da duração da instrução criminal. E aí, gente, a partir do momento do recebimento da denúncia, da citação do acusado, é que vai ocorrer o sorteio e a instalação do conselho. Agora eu vou fazer uma pequena diferenciação, já dando o spoiler da nossa aula de Conselhos de Justiça, e nisso falando no âmbito da Justiça Militar da União. Quando é praticado um crime militar,
esse crime militar ele pode ser praticado tanto por militares quanto por civis. Pois bem, quando é praticado apenas por militares, esses militares ou esse militar, ele será processado e julgado perante um conselho de justiça, conselho especial, se ele for um oficial, e conselho permanente, se ele for praça. Ao passo que se o civil praticar um crime militar, que ocorre até com uma certa frequência, e eu posso trazer à baila a questão do estelionato previdenciário, que ocorre com muita frequência a prática pelos civis, que basicamente é aquele pensionista militar falece e normalmente alguém da família, o filho, utiliza o cartão daquela pessoa e vai ao banco todo mês e saca o dinheiro relativo à pensão e deixa de comunicar à organização militar o falecimento do seu familiar. Então silencia quanto à questão do falecimento e se apropria desses valores, né? Então acontece muito a questão do estelionato previdenciário e praticado por civil. Então, se o crime militar for praticado por civil, aquele civil vai ser processado e julgado perante o juiz federal da Justiça Militar monocraticamente, ou seja, sozinho. Essa foi uma das grandes inovações trazidas pela Lei 13.774 e também um grande anseio do direito internacional, no sentido de que o civil, por ele não estar submetido aos princípios da hierarquia e disciplina, ele não deveria ser processado e julgado perante o Conselho de Justiça formado por militares e pelo juiz togado. Então houve essa grande modificação. Agora, se o civil praticar o crime em concurso de agentes com o militar, que acontece bastante, até no caso dos crimes de licitação, por exemplo, eles também todos responderão perante o juiz federal da Justiça Militar monocraticamente. Então só vai ter a instalação do conselho, o funcionamento do conselho, quando o crime for praticado apenas por militares. O crime militar foi praticado apenas por militares. Bom, partindo dessa premissa, uma vez que é oferecida a denúncia pelo Ministério Público Militar e a grande maioria das ações penais são públicas incondicionadas, nós temos dois tipos de ação penal, que são públicas condicionadas à requisição, que eu não vou adentrar agora, e também temos a ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela constitucionalmente prevista quando o Ministério Público se quer inerte, né? Mas basicamente, na Justiça Militar, ocorre a ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público é o órgão que atua, ele oferece a denúncia, não há condição nenhuma para tanto, e aí o juiz recebe essa denúncia. Citado o acusado, se ele for militar ou se forem militares apenas, é sorteado o Conselho de Justiça. No caso do Conselho Especial, no caso do Conselho Permanente, ele é convocado porque ele já vai ter sido anteriormente sorteado, nós falaremos isso mais adiante. E aí, instala-se esse conselho. Os juízes militares têm que prestar o compromisso legal, porque aí a partir do compromisso eles serão investidos na figura de juiz militar. Isso é muito importante. Na hora dessa investidura, eu procuro sempre falar com os juízes militares, porque normalmente eles nunca atuaram, poucos atuam, são sorteados, enfim, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que são tantos os oficiais, tantas as unidades, né, militares. E eu procuro explicar como é que vai ser o desenrolar das audiências, como eles devem acessar o processo eletrônico, que aliás foi um grande ganho para nós a questão do processo eletrônico, que agora nós podemos acessar os processos em qualquer lugar. Então eu, quando eu estou de plantão, por exemplo, se alguém é preso, eu posso verificar aquela prisão onde quer que ele esteja. Foi um ganho muito grande da questão de não haver mais o processo físico. E os juízes militares também podem acessar o processo, folhear o processo digitalmente falando em qualquer local, né? Só eles abrirem um tablet, um celular e eles têm esse acesso. Isso foi um ganho muito grande. Apesar de haver, obviamente, algumas pessoas que discordem, mas eu acredito que a grande maioria concorda com este ganho. E aí, a partir do momento em que há o compromisso desses juízes militares, passa-se as primeiras audiências. Se houver um ofendido ou uma vítima, é ouvido esse ofendido ou essa vítima, e aí as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. Por último, o último ato da instrução é o interrogatório do réu ou do acusado, que é o momento que o acusado tem de trazer a sua versão dos fatos. Lembrando que ele pode permanecer em silêncio, é um direito constitucional que ele é assistido, e também ele pode mentir, ele não tem o dever de falar a verdade. Isso é muito importante a gente trazer, porque muitas pessoas questionam isso ou ficam fazendo umas perguntas para o acusado que não tem nenhuma pertinência para que ele caia em contradição, né? E ele pode mentir. Então, os juízes militares, eles precisam, a partir do momento da colheita daqueles depoimentos das testemunhas e do próprio acusado, sentir como é que é essa fala, porque até a palavra sentença vem do verbo sentir. Então, o juiz ele tem que coletar todos esses elementos para poder formar sua convicção por meio do livre convencimento motivado, tá?
Bom, depois das oitivas das testemunhas, do interrogatório do acusado, vem a fase de diligências, isso no procedimento ordinário, que as partes poderão requerer o que quiserem, o que for de direito. Depois as alegações escritas, então as partes têm que redigir as suas alegações ali escritas, né, no prazo legal. Ao despacho saneador pelo juiz, depois a sessão de julgamento. É muito interessante a gente destacar que a sessão de julgamento, ela é uma sessão solene mesmo, né? Então, o conselho é formado, a alegação do Ministério Público inicialmente para sustentar oralmente as suas alegações. Inclusive, um promotor que tenha subscrito as alegações no momento do julgamento pode ser outro promotor e o que subscreveu as alegações pode pedir a absolvição e o que vai alegar, vai sustentar oralmente seu pedido pode pedir a condenação em virtude do princípio da indivisibilidade do Ministério Público, isso pode ocorrer. E a defesa? A defesa vai sustentar oralmente as suas alegações pelo prazo legal, tudo corretamente. Quando é competência do juízo monocrático, muitas vezes, questiona-se as partes se há necessidade da sessão solene do julgamento ou se as partes desejam sustentar oralmente a sua fala ou se não. Porque se as partes disserem que não, o juiz ele pode sentenciar em gabinete sem problema algum. Isso é uma questão também que vem sendo levantada demais, porque na justiça comum é assim, na justiça militar é diferente, então às vezes as partes elas querem sustentar oralmente seus pedidos, e aí para não haver nenhuma sorte de ilegalidade, o juiz obviamente vai concordar com isso, tá? Tem a proclamação do julgamento e a leitura da sentença. É muito interessante na justiça militar a questão do pronunciamento dos juízes, quando é o conselho. Por quê? Como é feita essa votação? Então, inicia-se pelo juiz togado, que é o voto técnico. E aí os demais juízes votarão, os juízes militares, sendo que essa votação é por ordem inversa de hierarquia, ou seja, o mais moderno vota primeiro e o juiz militar mais antigo vota por último, justamente para que não haja nenhum constrangimento em o juiz mais moderno votar de forma contrária ao juiz mais antigo. A lei, ela se preocupou com isso, né, de não haver qualquer ingerência de um juiz no outro. Isso é muito importante, porque os juízes ali, eles são imparciais e cada voto deles conta. Então, eles não podem, de repente, se o mais antigo votasse antes, o mais moderno se sentiria constrangido em votar de forma diversa. Por isso que é por ordem inversa de hierarquia. E esse colegiado é o chamado escabinato, que une o conhecimento técnico-jurídico do juiz com o conhecimento da caserna dos juízes militares. E é uma simbiose perfeita, é muito interessante. Quando a gente falar sobre conselhos de justiça, eu vou falar melhor sobre isso. Com relação ao procedimento especial, procedimento de deserção e submissão, eu vou explicar melhor na aula, mas é um procedimento que é mais célere, ele tem menos atos, tá? Explicarei melhor mais à frente, até para explicar um pouquinho também o que é a deserção, o que é a insubmissão. Mas eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão de como é o processo ordinário e como é o processo especial, que é um procedimento mais sumário.